Então, como é que a gente configura o ciclo de vida, né? O rotacionamento dos arquivos dentro do S3? Para que vai servir isso? Você vai mudando o tipo de armazenamento, isso aí você deve considerar na hora de ter, por exemplo, uma redução de custos, porque dependendo do tipo de armazenamento que você está usando, o preço é menor, mas você não pode esquecer que alguns tipos de armazenamento têm tempo de retenção, tempo para restaurar esses arquivos. Bom, então eu vou pegar aqui um exemplo, ó, num bucket, eu tenho aqui um bucket empresa.cliente03. Vou pegar esse aqui, eu tenho 2 arquivos dentro desse bucket. Aqui no gerenciamento, eu vou criar um ciclo de vida, uma regra de ciclo de vida. Então, se você olhar na visão geral, a categoria de armazenamento desse arquivo está na categoria padrão. Eu vou olhar aqui e vou criar uma regra. Vou colocar um nome aqui para a regra, eu vou colocar de arquivar. Por que arquivar? Porque eu vou criar uma regra para que todos os arquivos dentro desse bucket, eles sejam redirecionados, sejam armazenados no Glacier. E o Glacier é um armazenamento a longo prazo, então eu resolvi botar o nome de arquivar. Eu poderia pegar aqui, ó, baseado em tags, em prefixos, eu poderia colocar uma pasta específica dentro desse bucket. Eu vou colocar aqui todo o bucket, tá? Então eu poderia colocar uma pasta específica nele, mas não, ou alguma tag, mas não vou colocar. Vou colocar todo o bucket. Próximo. E aqui, qual é a versão do arquivo que eu quero fazer? Eu posso fazer com as versões antigas, porque a gente habilita versionamento, mas eu posso fazer também com a versão atual. Eu vou mandar ele fazer com a versão atual, porque eu não tenho versionamento agora habilitado nesse bucket. Então eu vou mandar ele fazer na versão atual, uma transição. E aqui eu posso escolher vários tipos de transição. Transição para o Standard Infrequent Access, OneZone, Glacier, Glacier Deep Archive. Eu vou colocar aqui para o Glacier. Ele está me dando um aviso para eu verificar se é realmente isso que eu quero, porque o Glacier tem tempos de armazenamento específico, como eu falei. Vou botar que sim. Após quanto tempo de criação desse objeto que eu vou versionar, que eu vou redirecionar ele, mudar ele para o Glacier. Então eu vou botar aqui, por exemplo, após 15 dias. Depois de 15 dias, eu vou deixar um dia aqui para a gente testar. Uma coisa que você deve fazer na hora de testar isso aqui é entender certinho como é que funciona o armazenamento do Glacier, tá? Então eu vou colocar aqui, após um dia de criação, ele vai rotacionar esse arquivo aqui lá para o Glacier. Próximo. Aqui eu posso configurar para fazer uma expiração desse arquivo. Então eu quero que esse arquivo, depois de um certo período, ele seja excluído. Eu posso fazer isso. Ou as versões antigas desse arquivo eu posso fazer isso. Não vou marcar isso aqui. Aqui eu vou dar uma conferida se é tudo isso que eu quero. Então eu quero que todos os arquivos dentro desse bucket, eles façam a transição após um dia para o Glacier. E vou salvar. Então tá aqui, eu tenho uma regra de rotacionamento já criada. Eu posso criar várias regras para várias pastas específicas dentro do S3. Com isso eu vou rotacionando meus arquivos. Eu posso, por exemplo, rotacionar ele para o Infrequent Access e aí depois criar um outro ciclo de vida do Infrequent Access para o Glacier. Eu posso ir fazendo esse tipo de regras. Então assim que ele passar esse período, esse arquivo vai rotacionar e aqui na categoria de armazenamento você vai ver que ele vai mudar de padrão para Glacier.